Fala, meu querido amigo, minha querida amiga, professor e professora desse Brasil de meu Deus. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre esse canal maravilhoso que nós acabamos criando aqui, o canal Professor Digital. Por quê, gente? Qual que é a ideia principal desse canal? Qual que é a razão pela qual esse canal nasceu e tá aqui, tá? Com tantas mudanças que a gente tem visto na educação, eu venho trabalhando já com o mercado de educação digital desde 2000 e, para ser bem sincero, eu comecei o meu canal do YouTube, meu primeiro vídeo no canal do YouTube, ele é datado de 2015, tá? Ou seja, faz mais de 5 anos que eu comecei a trabalhar nessa jornada de professor digital já, que eu já estava com um canal no YouTube e assim por diante, comercializando meus cursos pela internet e larguei a hora aula, não precisei mais depender e ser escravo de tudo isso. E o que eu tenho visto hoje é que muitos professores têm essa vontade, entendem a necessidade, entendem a felicidade de ganhar mais, de poder trabalhar a hora que quiser, de não ter que vender a sua hora, né? A verdade é que sempre que você vende a sua hora para alguém, você está num estado de escravidão. Quando você vende um produto repetidas vezes, tendo feito ele somente uma vez, né, tendo investido tempo para produzir somente uma vez e conseguir vender ele várias vezes para diversas pessoas, você não só aumenta o impacto da sua mensagem, como você também sai do nível de escravidão e passa a distribuir não mais horas, mas a distribuir conhecimento, que é a grande função que o professor tem na sociedade, certo? Aí ele sai do movimento de escravidão para o movimento de liberdade. Então a liberdade do professor, a liberdade do conhecimento, a liberdade financeira, ela nasce quando você sai dessa pressão de vender a minha hora para receber um salário e passo a entregar o meu conteúdo e ganhar muito mais por isso, certo? Então é exatamente sobre toda essa transição que esse canal existe. A gente vai falar aqui de elementos metodológicos no mundo digital. É lógico que no mundo digital, no mundo online, a gente tem grandes diferenças no que diz respeito ao processo metodológico educacional, certo? A gente trabalha primeiro não só com crianças, mas também com jovens e com adultos. Então a gente vai ter traços de andragogia muito fortes aqui, certo? E a ideia é um canal assim, bastante descontraído mesmo. Eu tô gravando aqui do estúdio da minha casa, mas eu tô gravando no meu celular, para mostrar para você de verdade que você pode começar o seu curso, você pode começar o seu domínio, no seu mercado, começar a criar a sua escola digital com o celular na mão. De nada adiantaria eu ter uma mega estrutura, tá? Eu tenho uma mega estrutura, um quadro, um digital, super, ultra, mega, e vir aqui para dizer, não, é muito simples, não se investe tanto, né? Isso não estaria sendo digno da minha própria palavra, não estaria sendo íntegro, tá? A ideia é mostrar para vocês, através de um canal simples, como que você pode transformar tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você tem de conhecimento em algo muito valioso para você e para toda a sua família. Porque quando eu falo de liberdade, tá? A liberdade, quando você se torna um ser livre, que você não precisa mais saber que horas começa a sua aula e como que você vai fazer para chegar até lá, e você pode viver uma vida em qualquer lugar, você pode viajar para qualquer lugar, você passa a entender a verdadeira razão da felicidade, né? O dinheiro não te traz felicidade, mas o dinheiro é uma forma de você alcançar liberdade e, através da liberdade, poder ser você mesmo e manifestar a sua essência. E a minha crença é que justamente nós estamos aqui numa experiência na Terra, justamente para que a gente possa manifestar a nossa essência o máximo de tempo possível. E toda vez que você entra numa sala de aula sem vontade, toda vez que você recebe um salário que é, assim, eu recebo relatos, eu comecei ganhando menos de R$ 30 a minha hora aula, certo? Então, e hoje recebo 10 vezes mais que isso. Então, quando a gente percebe que o que a gente faz tem um impacto fundamental e que a educação é sobre protagonismo,
né? É sobre você tratar aspectos com profundidade e demonstrar conhecimento sobre o que você sabe. Você está mudando não só a sua vida, mas mudando a vida de milhares de pessoas que precisam do seu conhecimento. É muito fácil, é muito cômodo para nós professores ficarmos sentados na cadeira em casa e reclamando que o jovem de hoje ele tem influências que não falam certo, eles têm... Não! Isso é um problema seu. É um problema seu que tem, sim, conhecimento e não está colocando esse conhecimento à disposição. Tem uma frase que eu gosto muito. O problema não é o barulho dos maus, dos ruins. O problema é o silêncio dos bons. A ideia que a gente tem que ter aqui é o barulho dos bons. É fazer barulho, é aparecer, é estar na internet com conhecimento de qualidade, com conhecimento denso e não simplesmente com uma exposição espúria, uma ideia do que você tem, né? Como muitas vezes a gente acaba percebendo no mundo hoje, né? Hoje a gente tem visto muito mais pessoas dando opiniões sem muito lastro técnico, no lugar de pessoas que têm coisas para falar, têm coisas verdadeiramente importantes para falar. Então o canal é para falar sobre isso, para falar sobre aspectos metodológicos do mundo online, para falar aspectos metodológicos do mundo híbrido, que na minha opinião é o mundo que nós vamos ter, tá? Pós-pandemia, né? Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas o mundo, a gente está numa intersecção, passamos da primeira, né? Estamos aqui numa retomada da pandemia, né? Uma retomada dos movimentos de fechamento. Então, a minha visão pós-pandemia é justamente uma visão de um ensino híbrido, onde a gente vai ter as diversas correntes de mundo digital, que vai lá, aula gravada, aulas ao vivo, para a transição para o modelo presencial com alguns encontros presenciais. Eu não vejo hoje um mundo, principalmente na educação básica e no ensino fundamental, tá? Principalmente nesses dois universos, eu não enxergo um mundo 100% digital, 100% online. Eu enxergo um mundo muito híbrido no futuro. Porém, um elemento é importante. Diversas pessoas vêm buscando educação continuada e educação específica, por exemplo, pais vêm buscando hoje na internet pessoas que ensinem eles a como cuidar dos filhos em casa, a como ensinar os seus filhos. Então a gente já tem um segmento de clientes aqui, né, de alunos que são os pais dos filhos, que você é professor, que você é professora, e aqui já existe um mundo enorme. E além disso, pessoas vêm buscando na internet um conhecimento mais específico no mundo de idiomas, no mundo de programação, no mundo de conhecimento para ser aprovado num possível concurso específico ou não, tá? A gente não está falando só do mundo de concursos públicos, a gente está falando do mundo de provas de certificação, que tem tanto em medicina, mas a gente também vê em contabilidade, e tem outros nichos que também trabalham com isso. Então, qualquer coisa que você domine verdadeiramente, você pode sim ensinar na internet e, a partir do momento que você ensina na internet, viver a sua liberdade. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui é sobre ensinar na internet, o conhecimento que você tem, e viver disso, viver do seu conhecimento. É a era do conhecimento, das pessoas que souberem criar um produto com o seu conhecimento, criar uma solução de uma dor de alguém, de um problema de alguém, através do seu conhecimento e solucionar isso. Tá? Quantas professoras de ensino básico têm conhecimento sobre a pedagogia, e esse conhecimento pode sim ser ensinado aos pais para que eles possam melhorar o seu relacionamento com os filhos, certo? Quantas pessoas têm um conhecimento profundo, talvez, sobre aspectos relacionados até mesmo a tudo que a gente viveu do Covid, né? Pessoas, médicos, professores nessa área, que podem e deveriam estar no YouTube, no Instagram e até mesmo comercializando seus livros digitais e elementos afins sobre formas de evitar contágios e tudo mais.
Quantas pessoas são especialistas talvez em vendas, são especialistas em mecânica e podem ensinar mecânica para mulheres, por exemplo? Quantas pessoas, quantos professores entendem de física, entendem de artes, entendem de inglês, italiano, espanhol, entendem de matemática, entendem de português? Um mundo de pessoas, certo? E aqui a gente pode falar de você ensinar redação, por exemplo, não só para pré-vestibulandos que vão fazer uma redação, mas você pode ensinar, por exemplo, redação para advogados, como escrever melhor no mundo jurídico. Você pode ensinar redação, por exemplo, para professores, como escrever de forma mais clara os seus materiais. Você pode ensinar redação para pessoas que querem escrever nos seus blogs. E aí você pode sim ensinar a escrever com mais clareza, escrever com melhor concatenação de ideias, e nasce um mundo, tá? Então existe um mundo não só dos professores que já atuam no segmento que existe, mas também todo o mundo de educação continuada que a gente vem vivendo. As organizações vêm exigindo a cada vez mais das pessoas, e as pessoas vêm buscando formas de se aperfeiçoar. A gente tem visto na pandemia pessoas ficando milionárias vendendo cursos de como fazer bolo em casa, como fazer brownie em casa, como fazer hambúrguer em casa. Por quê? Porque essas pessoas têm um conhecimento e elas ensinaram outras pessoas a fazer o que elas fazem para que elas possam ganhar a vida. Muitas pessoas tiveram o que comer graças a pessoas que resolveram ensinar na internet. Então, quando a gente olha para a internet, e muitas vezes a internet entrou no mundo do professor duas formas erradas, né? A primeira vez com os celulares nas salas de aula, e que era o grande pavor, o grande inimigo dos professores. A segunda vez, depois, com a pandemia, nós fomos obrigados, tá? Nós fomos obrigados a ensinar na internet assuntos como Zoom, microfone, mesa digitalizadora, slot de luz. Palavras como essa foram simplesmente jogadas e nos foram obrigados aqui a ensinar na nossa sala, com o nosso gato no colo, muitas vezes o nosso filho correndo em cima da gente. Então, esses dois momentos em que a internet entrou na vida do professor são dois momentos traumáticos. Eu entendo esse trauma, né? Como eu nasci num período intervalo, eu vim do presencial, mas logo nos primeiros anos eu já estive no digital, então talvez possa ter sido mais fácil. Mas a grande jogada é essa. O nosso bate-papo aqui vai caminhar por todo esse universo que um professor pode e deve mergulhar com profundidade para que ele saia da hora-aula, para que ele saia da escravidão. Aqui não é um papo somente de técnica para você ter um estúdio na sua casa. Aqui é um papo para você aprender a quebrar essa mentalidade, que é uma mentalidade que nos foi ensinada. Eu aprendi que quanto mais lugares eu desse aula, melhor era. Eu viajava 3 horas de ônibus, voltava mais 3 de ônibus, viajava 3 horas, gravava 5 horas seguidas de aula, certo? E depois voltava mais 3 horas. Eu ia 3 horas, 4 de ônibus, já cruzei São Paulo até Belo Horizonte para dar aula presencial, estava dando aula presencial em São Paulo, fiz Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, certo? Fiz tudo isso, fiz Curitiba, São Paulo de ônibus, de carro, de avião, depois de madrugada, São Paulo, Belo Horizonte, para acordar, chegando em Belo Horizonte, já dar aula logo de manhã cedo, à tarde e à noite, certo? Presencial. Esse mundo eu não quero para você, sob hipótese alguma eu quero para mim. Com certeza aqui você vai conhecer um pouco da minha história, tá? Eu tenho uma história de vida bastante peculiar, de algumas lutas. Então seja bem-vindo, curta, compartilhe com seus colegas professores. Esse é um movimento pela educação, certo? Mais do que um canal, isso aqui é um movimento pela educação, é botar o meu conhecimento a serviço, as minhas experiências, como alguém que está há mais de 5 anos no mundo digital, já comercializando cursos, já vivendo disso. Hoje eu vivo 100% do mundo digital. Hoje eu simplesmente não tenho uma estrutura física, trabalho da minha casa, moro onde eu quiser, certo? Então essa independência que é justamente eu quero mostrar para você. Você pode sim
ter um estúdio aí da sua casa, passar mais tempo com a sua família. Você pode sim juntar 1, 2, 3 professores, alugarem um espaço para montarem um estúdio se vocês quiserem. Vocês podem e devem. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, eu diria que é um dos melhores momentos para o professor. Pode parecer completamente contrassenso o que eu vou falar, e se isso te provocou de certa forma, comenta aqui embaixo, professor, de que você é, ou professora de que você é, qual o tema que você domina, qual é a sua área de domínio, se você já é professor ou se você não é professor e quer aprender a ensinar online para adquirir essa liberdade. É justamente com você que eu estou falando. Com você que já sabe ensinar ou com você que quer aprender a ensinar online, dominar as ferramentas que são muito mais simples do que você imagina, tá bom? Curta o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. E deixe o seu comentário aqui. Quero saber, professor de quê, professora de quê que você é. Somos colegas de trabalho também, sou professor de administração. Então, é um prazer ter você aqui. Um beijo, um abraço, professor Marco Ferrari. Curta os nossos vídeos e até mais. Tchau, tchau.